na linha bolsonarista e trumpista, jogando a Argentina também no abismo. Bom, falando em bolsonarista e em presidente de direita, um dia depois de virar alvo central dos bolsonaristas na Avenida Paulista, o presidente da Câmara, Hugo Motta, diz que anistia não é a única pauta do país. Mandou um recado. Se precisasse de um recado mais claro, mandou aqui. Foi manchete também do iclnoticias.com.br. O que ele quer dizer com isso? Que a anistia não é prioridade para os brasileiros. Não é prioridade. Motta fala em revisar penas, mas diz que a anistia não é a única pauta do país. Então, baixem a bola, foi o recado. Agora, importantíssimo, gente, notícia de agora à tarde, apuração exclusiva do ICL Notícias, apuração do Kleber Lourenço, repórter do nosso site, sob coordenação do Chico Alves, reportagem do Kleber Lourenço. O entorno do Hugo Motta, que é o presidente da Câmara, fez um monitoramento das redes bolsonaristas e percebeu que ele já virou o alvo central do bolsonarismo naqueles grupos de zap. É atacado, agredido. Falam aquelas coisas que eles falavam sobre o Alexandre de Moraes, mas agora dirigem a Hugo Motta. O Kleber Lourenço e o ICL tiveram acesso a esse monitoramento feito pelo presidente da Câmara. Alguns trechos, isso aqui é trecho da matéria que está lá no nosso site. As mensagens incluem postagens como, abre aspas, Hugo Motta, de aclamado a persona não grata para o bolsonarismo. Ou, Hugo Motta envergonha o povo da Paraíba. Ou, operação da PF e Hugo Motta, tudo conectado. E convocam a militância. O presidente da Câmara precisa pautar urgentemente a anistia e corrigir as injustiças e pedem que haja uma espécie de assédio, de ataque direto ao Hugo Motta. Eles já fizeram isso com os militares que não quiseram aderir ao golpe, já fizeram isso com o Alexandre de Moraes e agora estão fazendo diretamente com o Hugo Motta. Temos um outro trecho aqui, não é? Temos um outro trecho dessa mesma reportagem. O tom das mensagens mistura pressão política, desinformação e incitação. Em uma delas, compartilhada em canais abertos, Motta é descrito como, abre aspas, um comunista, pior que pissolista, né? E fazem esta escalada. Essa escalada verbal, segundo fontes com acesso à mesa diretora, levou a preocupações com a segurança institucional e pessoal do parlamentar. Você imagina, os bolsonaristas fazem o Hugo Motta temer já pela sua segurança pessoal. Eles não atacaram o Alexandre de Moraes e a família dele em aeroporto? Não fizeram ameaças na frente da casa do Alexandre de Moraes em São Paulo? Agora estão dizendo que vão fazer contra o Hugo Motta na Paraíba. Eu não acho a estratégia mais inteligente do mundo, porque é o Hugo Motta, que é um homem de centro-direita, que poderia pautar eventualmente a anistia. E os bolsonaristas resolveram comprar a briga, bater de frente com ele. Bom, chamado de comunista pelos bolsonaristas, Hugo Motta deixou o figurino discreto de lado e hoje, aqui em São Paulo, fez críticas duras ao Trump, ao aliado do bolsonarismo, né? Ele comparou o tarifaço do Trump ao 11 de setembro de 2001, quando houve o ataque às Torres Gêmeas, lá em Nova York, né? Um ataque que alterou a ordem geopolítica mundial. Laura Cote, o Hugo Motta, né, deixando de lado aquele jeito mais discreto e comprando algumas brigas. Essa aqui ele comprou em relação ao tarifaço. Mas, olha, o bastidor é de que ele está irritadíssimo com os ataques bolsonaristas. Mas vamos falar primeiro desta fala dele de hoje. Foi em São Paulo, né, Laura? Isso, a fala aconteceu em São Paulo, na palestra da Associação Comercial de São Paulo. Hugo Motta disse, abre aspas, assim como 11 de setembro mudou a conformação política mundial e provocou uma readequação de forças, temos agora o 2 de abril como uma mudança de parâmetro de comportamento para os países que tinham como concepção o multilateralismo. Então, aí para o Hugo Motta, as novas tarifas também, ele disse, que representam mais do que um embate comercial, mas sim que levam a tempos retrógrados de bilateralismo e mercantilismo, criticando aí o tarifaço do Donald Trump, Rodrigo. Muito bem, então é o Hugo Motta se posicionando de maneira mais firme, né, nesse caso em relação ao Donald Trump. A avaliação dos líderes na Câmara dos Deputados é de que não há clima para avançar o projeto de lei que propõe a anistia. É mais uma manchete aqui que a gente tem do iclnoticias.com.br. A apuração do Kleber Lourenço, que eu já trouxe agora, a apuração do Kleber Lourenço, indica que os ataques reduziram a zero a chance de o tema ser pautado pelo menos
com a temperatura de hoje, a temperatura colhida hoje pelo nosso repórter lá em Brasília. Quem falou sobre isso também foi o deputado federal Lindenberg Farias, líder do PT. Ele veio ao ICL Notícias primeira edição e fez uma avaliação. Como é que é essa história de atacar o Hugo Mota? Foi boa para o bolsonarismo? Foi uma boa tática? Vamos ver o que disse o Lindenberg Farias. Eles podem fazer um ato na Paraíba para pressionar o Hugo Mota, né? Eu acho que o efeito disso vai ser contrário. Depois daquele discurso onde Silas Malafaia fala que o Hugo Mota é a vergonha da Paraíba, que pressiona o Hugo Mota, a chance do Hugo Mota pautar isso é zero. Essa política de intimidação deles, agressiva, não vai ter resultado. Então é a avaliação do Lindenberg Farias e a avaliação também de outros líderes partidários. Para você que não acompanhou a manifestação de ontem, lembramos que o ato pela anistia, né? O ato pela anistia lá na Avenida Paulista, isso aqui ainda é a manifestação do Lindenberg, podemos tirar que já é basicamente o que ele falou, né? Para o ICL Notícias primeira edição, podemos tirar aqui, por favor. Mas o ato pela anistia no domingo reuniu cerca de 45 mil pessoas, né? Segundo o monitor de debate político, e o que chamou a atenção foi o peso político pela presença de 7 governadores de direita. Tarcísio, né, governador de São Paulo, além dele, Romeu Zema, de Minas, Ratinho, do Paraná, Jorginho Melo, Santa Catarina, o Caiado, de Goiás, Mauro Mendes, do Mato Grosso e Wilson Lima, Mato Grosso do Sul, ou vice-versa, que agora eu não me lembro exatamente. Um é de Mato Grosso, outro de Mato Grosso do Sul. Olha o Bolsonaro aí, eu estive lá na Paulista, acompanhei de perto, achei que os bolsonaristas estavam de crista baixa, se empolgaram com essa história do batom um pouco, foi a hora que a Michele puxou o batom, transformado num símbolo e tal, da resistência contra o que eles consideram uma ditadura, né? Então, o Bolsonaro e os seus aliados mais próximos, nesta manifestação, de novo, deram mostras de que apostam no confronto institucional com o Supremo e agora também com o presidente da Câmara. Laura tem mais informações. O pastor Silas... Laura? Gente, cadê? É a Laura agora. Isso, agora sim, Laura. Rodrigo, o pastor Silas Malafaia, que é aliado do Bolsonaro e organizou o evento de domingo, ele criticou o presidente da casa, como você mencionou. Ele disse que se o Hugo Mota, ele disse assim, ó, se o Hugo Mota está assistindo isso aqui, ele que mude, porque você, Hugo Mota, está envergonhando o povo da Paraíba. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, ele não mencionou o nome do Hugo Mota, mas quando ele foi falar, ele disse assim que a liberdade é mais importante do que a vida e afirmou que quando o assunto é a anistia, os governistas já perderam a guerra, mandando aí uma indireta para o Hugo Mota, Rodrigo. Então, esse tipo de fala é que bateu lá, primeiro bateu na base bolsonarista, que recebeu o recado, atacou o Hugo Mota e o presidente da Câmara já notou que virou o alvo. Não estão lidando com o amador da política. Ele já percebeu e vai ter consequência para os bolsonaristas. Outro destaque bizarro da manifestação foi a fala em inglês do Bolsonaro. Ele disse que sorveteiros e pipoqueiros estão respondendo por um golpe de Estado e resolveu falar isso em inglês. Tem um trechinho aqui, vamos lá. Já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'État em Brasil. Ou seja, corneteiro, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu. In ice cream. O que o nosso Chico Sá já postou, ele vai falar mais tarde aqui. Ice cream. Ice crime. Acho que ele falou desse jeito. E realmente é um crime, só que não é frio, é um crime quente. Ice crime, como disse o Bolsonaro. E como é que será que os brasileiros estão reagindo a essa ideia de anistia? Saiu pesquisa, hein?
Laura Couto, você tem mais detalhes para a gente sobre isso, né? Pesquisa da Genial Quest. Laura. Rodrigo, uma pesquisa realizada pelo Quest, como você mencionou, revelou que 50% dos brasileiros defendem que os envolvidos aí no 8 de janeiro continuem presos e são contra a anistia. Só 34% defendem que eles sejam soltos, seja aí porque acham que nem deveriam ter sido presos ou porque acham que eles já estão presos há tempo demais, Rodrigo. Muito bem, aí esses são os números que estão aí na tela. Então nós temos uma maioria dos brasileiros, estou aqui para essa câmera ou para essa aqui? A maioria dos brasileiros contra essa ideia de anistia. Quando o Bolsonaro vem e fala, não, o povo está a favor, não está, Bolsonaro. Ele tem um apoio ali de 18, firme, 16 mais ou menos, e a grande maioria, 54, contra a anistia. Essa pauta não vai andar porque não é uma pauta que